Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos seus discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se a porta da casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que elas tinham trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma situação bastante difícil quando nós começamos a pensar pelo lado dessa mulher. Uma mulher que tinha acabado algum tempo de perder o seu marido, estava enfrentando uma situação bastante complicada. Talvez você diga: Raul, a vida dessa mulher se parece um pouco com a minha. Mas há um segredo nesse texto que passou o dia falando no meu coração e eu disse: Senhor, eu vou fazer isso. E esse segredo é: a solução dos seus problemas está dentro da sua casa. Talvez você diga para mim: Raul, como? Se você parar para prestar atenção no texto, quando essa mulher pega as vasilhas dos seus vizinhos, a Bíblia vai dizer o quê? Ela foi para dentro da sua casa com seus filhos e fechou a porta. Raul, mas onde é que estava o profeta? A Bíblia, como ela conta aqui, o profeta não estava dentro da casa dela, mas ela entrou para dentro da sua casa. Às vezes nós questionamos a Deus e queremos dizer: Senhor, aonde eu tenho que ir para encontrar o meu milagre? Para que o Senhor haja na minha vida com providência. E nesse texto está nos dizendo claramente: a sua casa é o melhor altar da sua adoração. Raulson, por que tanto nós batemos na tecla de ter uma vida de oração dentro da nossa casa? Porque é lá que você vai viver os melhores milagres da sua vida. É dentro da sua casa que Deus vai fazer jorrar o azeite que nunca cessará. Enquanto tiver vasilhas, vai ter azeite. Enquanto tiver oração, vai ter azeite. Enquanto você procurar o Senhor na sua casa, vai ter azeite nela. Às vezes nós passamos muito tempo querendo aprender sobre isso e às vezes a gente se esquecemos que a nossa oração mais sincera, que a nossa busca mais sincera é quando a gente está dentro da nossa casa. Fácil aqui é orar, mostrar a minha espiritualidade para você e você dizer para mim: aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Mas o maior valor que eu tenho como homem e mulher de Deus é quando eu demonstro isso dentro da minha casa. E uma das coisas que nós aprendemos é: quer viver milagres? Comece hoje na sua casa. Quer viver o sobrenatural de Deus? Não vem apenas buscar isso aqui, porque culto é dar aquilo que nós já estamos cheios. O que é que você veio dar para Deus essa noite? O que é que você trouxe para cultuar a Deus essa noite? Desde pequeno, desde que eu aceitei a Jesus, eu aprendi. Eu nunca fui pequeno, mas desde isso eu aprendi que eu me encho na minha casa e levo minha adoração ao altar de Deus para entregar. Não vem aqui agora dizendo: Raul, só estou precisando de um milagre. Você pode até precisar de um milagre, mas eu acho que essa noite o Senhor está aqui de ouvidos inclinados para a gente, dizendo: o que foi que você trouxe para mim? Meu filho, o que é que você trouxe essa noite para mim? Mas você pode me dizer: Raulson, está doendo. Sim, o nosso melhor glória a Deus, as nossas canções mais louvadas é quando nós estamos
enfrentando dificuldade. Imagina a dor dessa mulher, prestes a perder os seus filhos, prestes a levar embora os seus filhos como escravo por conta das dívidas. E de repente se deparar com quem? Com Eliseu. Se de repente se deparar com quem o marido dela foi aprender. E talvez você diga essa noite, Raulson, a situação está tão difícil, que é difícil até de acreditar, imagine de louvar. Às vezes Deus nos coloca em certas situações, para que a gente entenda que por mais que esteja doendo, a nossa adoração tem que ser constante. Se a gente fosse adorar a Deus só no tempo da bonança, seria fácil. Se a gente fosse procurar a Deus só no tempo que está tudo bem na nossa casa, seria muito fácil. Mas o segredo está em procurar a Deus quando tudo está difícil. Quando você não vê solução para os seus problemas, não vê solução para as suas dívidas, para seu filho, para o seu marido, seja lá o que for. Mas eu digo a você que necessário é a gente buscar a Deus nesse tempo. Um tempo tão difícil, talvez você diga, Raulson, começo do ano, eu estou com medo, vai acontecer o quê? O que Deus quiser para as nossas vidas. Todas as pessoas, quando olham para nós cristãos, achamos que nós temos uma bola de cristal. E quer perguntar para a gente, Raulson, o que será de nós agora? A gente temos a mesma resposta, o Senhor ainda está no controle de tudo. O Senhor ainda está no trono dele controlando tudo. Nós estamos nas mãos do Senhor. Raulson, mas se sobreviver um deserto sobre a nossa vida, o Senhor estará com a gente no deserto. Raulson, mas se sobreviver a aflição sobre a nossa vida, o Senhor está com a gente no meio da aflição. O Senhor nunca desamparou e nunca desamparará um filho seu. Um bom filho não é aquele que quando vê a luta a distância corre, não. O bom filho é aquele que quando vê a luta consegue reconhecer que é o pai chamando ele mais para perto. Essa mulher não viu apenas uma saída de reatar os seus filhos de volta com medo deles serem levados escravos, não. Essa mulher viveu um dos melhores e maiores milagres. E depois daqui a Bíblia não vai falar mais dela. Ela viveu um marco na vida dela e esse marco foi o quê? Ela tem encontrado a solução para os seus problemas dentro da sua casa. Às vezes nós rodamos muito e queremos que a solução dos nossos problemas esteja com o nosso vizinho. A solução dos nossos problemas esteja em um banco. A solução dos nossos problemas esteja com os nossos familiares. E às vezes Deus fecha todas as alternativas e abre só Ele para você entender. Quando você se vê sem saída, quando você achar que o seu problema não vai ter mais solução, você vai se lembrar dessa noite e vai dizer, o meu problema sempre teve solução. Bem-aventurado, Billy Graham disse, aquele é o homem que entende e consegue todos os dias ir até o Senhor em oração. Por quê, Raulson? Porque quem tem uma vida de intimidade com Deus sabe que nenhum problema é capaz de parar você. Quem sabe que tem uma vida com Deus sabe que não é qualquer mar que vai te parar. Por quê, Raulson? Porque se o mar não se abrir, a gente passaremos por ele. Mas, Raulson, se a gente não andar por cima dele, Deus vai abrir o mar para a gente passar. Entenda isso na sua vida essa noite. Pare de sofrer pelas lutas que você está passando. Porque tudo que você está passando é Deus te ensinando a ser mais forte. Algum ditado diz que Deus não dá lutas até que a minha carne suporte. Não, Deus vai ter peninha de mim, não. Todas as lutas que você enfrentar, uma será maior do que a outra. Para quê? Para que a gente amadureça na fé. Para que a gente entenda que a luta que sobrevém sobre mim amanhã, ela pode ser maior do que a que eu passei, mas eu vou vencer ela. Bem-aventurado é o homem que soube, aprendeu a ir a Deus em oração. John Wesley, quando negado o seu passe de ir evangelizar pela uma agência de evangelismo, ele chegou na sua casa, pastor Gabriel, entrou do seu quarto indignado, porque não deixaram ele ir evangelizar pela agência. E ele se ajoelhou e quando ele disse essa frase, eu disse, Senhor, não vou dizer essa frase não. Eu não, ele disse. Mas bateu no meu coração e eu disse, Senhor, quanta ousadia desse homem em dizer, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. A gente temos que viver uma vida de evangelho, não é uma vida rasa, não é uma vida rala.
Nós temos que aprender que Deus nos chamou e nos alistou para um exército. Ele nos chamou para ver milagres nas nossas vidas. Raulson, mas eu vivo num mundo carnal, sim. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós vamos viver milagres aqui. Você vai viver milagres aqui. Raulson, mas eu queria viver uma vida light evangélica. Não tem como. Ou você é, ou você não é. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Imagina essa mulher ficar no meio da porta da casa dela dizendo: eu vou para dentro, ou vou aqui para fora para os meus vizinhos. Eu fico na metade da porta, eu vou viver o milagre que eu estou precisando, ou eu vou contar uma história de tristeza para os meus vizinhos. Você tem essa escolha essa noite. Ou você fica no muro, ou você escolhe o lado que você quer ir. Tem um lado que é azeite jorrando dentro da sua casa. E tem outro lado que é o lado da dúvida, do questionamento. Será se Deus irá fazer? Será que Deus é na minha vida? Eu tenho toda certeza que Ele é na sua vida e que Ele vai fazer um milagre em você. Eu me lembro de outra história de grande homem de Deus como Billy Graham, que foi levado até a casa de quem? De John Wesley. Para quê? Para visitar. E na casa de John Wesley, onde ele dormia, havia 2 marcas no chão, no seu tapete de oração. E sobre essas marcas existia um cercadinho que colocaram para proteger. E de repente, quando todos entram dentro do ônibus, o seu professor diz: está faltando um. E ele volta lá. E quando ele volta lá, existia uma voz dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E quando esse homem coloca a mão no ombro dele e diz: Billy, vamos embora. Está todo mundo te esperando. Raulson, quem era esse? Nada mais, nada menos que Billy Graham. Que foi até a casa de um homem que mais orou. Que a rainha disse: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que o exército todo. Talvez a sua oração para você não tenha surtido efeitos, mas tem gente se espelhando na sua oração. Tem gente se espelhando porque você não caiu ainda. Tem gente dizendo para você porque ele sofre tanto e não abandona Deus. É porque você aprendeu que 2 joelhos no chão é melhor do que 2 pés em pé. Você aprendeu que orar é bem melhor do que questionar. Quem ora a Deus tem milagres todos os dias. Quem ora a Deus sabe o que Ele tem preparado para você, meu irmão. A gente não ora porque a gente está vendo o futuro, não. A gente ora é porque a gente não vê o futuro mesmo. É dizendo: Deus, prepara o meu amanhã. Senhor, prepara, eu estou precisando, Senhor, eu estou com medo, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Aí Deus vem e fala no nosso coração: você tem todos os segredos. Você tem todas as saídas. Você tem uma Bíblia e você tem 2 joelhos. O segredo é orar sem cessar. Olhar para Deus e não se aproximar dele é como ver um avião bem distante. Olhar para Deus e não ter uma intimidade com ele é como a gente vê os aviões passando de bem longe. Mas quando você começa a orar, é como se você fosse chegando perto do aeroporto. Você sabe, é tão a diferença daquele avião, mais perto de que você, do que ele voando. O salmista vai dizer no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Talvez você me diga essa noite: Raul, eu estou passando por uma crise muito grande financeira. Nós, alguns anos atrás, nós enfrentamos isso também. Minha mãe foi acometida de uma enfermidade na retina dos seus olhos, que precisariam de aplicações. E cada uma das suas injeções custavam R$ 1.200. E de repente nós se vimos num beco sem saída, por quê? Todo o tratamento dela custava R$ 40.000. E aí, Raul, o que foi que fizeram? Nós entramos e fomos orar. Nós descobrimos a oração através das provas que Deus nos colocava para passar. Nós descobrimos que a oração ainda tem poder nas nossas vidas, mesmo nos dias de hoje, com pouca fé e com a fé de muitos esfriando. Nós descobrimos isso e nós começamos a orar. Ainda pagaram 2 injeções para minha mãe, mas certo tempo as coisas já foram ficando mais difíceis. Eu digo: a gente tem que orar mais. As coisas do crente é resolvida na oração. E nós começamos a orar.
E você sabe o que foi que aconteceu? Bata no seu irmão e diga, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu mesmo? Diga para seu irmão, porque quem ora tem resposta e providência do céu. Porque quem ora nunca fica desamparado. A oração te aproxima de Deus ao ponto de você e ele se tornarem um. Relacionamento com Deus é Deus te chamando para viver coisas sobrenaturais que você nunca viveu na sua vida. Entender os planos de Deus sobre a sua vida é algo mais além do que sua condição financeira agora. Por quê, Raulson? Porque hoje você pode estar pedindo a Deus que pague um boleto, mas amanhã você pode estar dizendo, eu preciso abençoar alguém, porque Deus supriu a minha necessidade. É isso que Deus irá fazer com a gente. Quem não entendeu ainda o que é profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre aquele que você está precisando, aprenda isso. Quarta profética, nós viemos aqui para quê? Dar o nosso melhor para Deus e profetizar sobre as provas que nós passamos. Talvez você diga, Raulson, eu orava por coisas que eu tenho hoje. Aí você começa a pensar, eu orava por coisas que eu tenho hoje. Então antigamente era difícil para você. E por que hoje é fácil? Porque a oração entrou na sua casa e entrou na sua vida. Todas as vezes que você achar algo muito difícil, você vai fazer um favor para mim. Você vai entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, orar ao seu pai em secreto. Por quê? Porque quando ele for te abençoar, não vai ser em secreto não, vai ser publicamente para todo mundo ver. Você não entendeu isso, eu vou repetir de novo. Quando você for orar por uma causa impossível, você vai entrar dentro do seu quarto, você vai fechar a sua porta, vai orar em secreto ao seu pai, porque publicamente ele vai te honrar. Enquanto você ora no seu quarto sem ninguém te ver, enquanto você busca Deus no seu quarto sem que ninguém note a sua presença lá, Deus está preparando bênçãos públicas para as pessoas verem. Raul, o que é isso? É quando você entra dentro do seu quarto e às vezes até essa oração é por bens materiais, dizendo, Senhor, eu preciso tanto de um carro melhor. Senhor, eu preciso tanto de uma moto melhor. Senhor, eu preciso tanto que o Senhor aumente o meu salário. Às vezes a nossa oração é isso, é material. Às vezes a nossa vida espiritual está indo bem, mas a gente precisamos de algo mais. E às vezes a gente entra lá dentro e ora e parece que o céu está aberto, escuta rapidamente. E com alguns dias depois, Deus começa a te abençoar e as pessoas dizem, como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Da onde foi que ele tirou essas coisas? No começo do ministério, a gente temos história de algumas pessoas dizendo, o pastor Chico Chagas só pode estar vendendo droga. Ganhou na Mega Sena. É porque, pastor, as pessoas não entenderam o segredo do Senhor com a oração. É porque as pessoas não entenderam que a minha vida é prostrada em oração a Deus. Enquanto eu oro a Deus, Deus supre todas as minhas necessidades. Enquanto questiona de onde veio, para onde vai, do que vai fazer, é Deus te abençoando e você dizendo, vamos viver mais eu, homem. Vamos orar também. Você sabe que eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero que você estenda a sua mão, que Deus vai começar a dar a você, para começar a abençoar também. Deus vai começar a prosperar a sua vida, não é apenas para você ficar rico, ou apenas para você ter um carro melhor, não, é porque tem outras pessoas dependendo da sua prosperidade. A partir de hoje, você vai começar a viver milagres na sua vida, porque você entendeu que o segredo é a oração. Enquanto essa mulher entrou dentro da sua casa com as vasilhas emprestadas, imagina só os vizinhos quando ela chegou lá dizendo, ei, me empresta uma vasilha aí, ó. Imagina o filho dela batendo nas portas dizendo, ó, mãe, está pedindo uma vasilha. E talvez os vizinhos se perguntando, o que é que essa mulher quer, pelo amor de Deus? Ontem a gente estava dando de comer a ela. Ontem a gente que estava abençoando a ela. Por que ela está pedindo vasilhas emprestadas? O que é que está acontecendo? E de repente essa mulher corre para dentro com os meninos, cheio de vasilha nas mãos, e começa o azeite brotar dentro da sua casa. Eu sei que a partir de hoje o azeite vai começar a brotar dentro da sua casa. Eu sei que a partir de hoje as bênçãos do Senhor vai começar a jorrar dentro da sua casa. Não é conta-gotas não, é jorrar. É muito dentro da sua casa. Porque quem aprendeu a arte de ir até Deus em oração,
vai viver o sobrenatural que Ele tem para cada um de nós. Alisson, mas se vier o deserto, no meio do deserto, quando Ele estava com o povo no deserto, a Bíblia diz uma coisa, e é nela que eu creio, e é nela que eu acredito, que quando o povo estava no deserto, as suas roupas não se desgastavam, as suas sandálias não se desgastavam. Alisson, de dia, com aquele calor, Deus mandava uma coluna de nuvem para proteger o povo. Alisson, de noite, que é muito frio, Deus mandava uma coluna de fogo. Alisson, para o povo comer, todo dia tinha um maná. Deus vai te dar com abundância. Enquanto você estiver no deserto, Ele vai cuidar de você no deserto. Deus não te desamparou e nem vai te desamparar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar em nossas vidas. Isaías capítulo 43, versículo 3 a 13, a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, ainda antes de tudo, Deus já era Deus nas nossas vidas. Quando você se perguntar a Deus, cadê o Senhor? Por que eu estou passando por essa necessidade? Por que eu estou passando por isso? Você vai entender que no seu quarto existem 2 marcas no chão. E são delas que você se ajoelhou dizendo: Senhor, me abençoa, porque eu preciso do Senhor. Naquele dia mais difícil que você não conseguiu falar, que só saía da sua boca línguas estranhas, às vezes só soluçando de chorar, era o Espírito Santo, através de você, falando com Deus, dizendo: Senhor, não escuta nenhuma das bobagens que ela falou agora. Que às vezes nós dizemos: Senhor, me mata, me leva, faz isso, aquilo. Não. O Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Ele chega lá no céu soluçando de chorar e diz: Senhor, ela não quer morrer não, ela quer vitória. Senhor, ele não quer morrer não, ele quer que o Senhor abençoe a vida dele. Senhor, ele não quer desistir de nada, porque a luta está tão grande que ele às vezes pensa que não vai dar certo. Eu sei que às vezes quando a gente tem um chamado, às vezes o nosso caminho é estreito e às vezes a gente diz: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou? É porque Ele sabe quem foi que Ele chamou. E Ele não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não se sinta pequeno enquanto você tem um Deus tão grande dentro de você. Porque a partir de hoje, muitas bênçãos virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E se prepare para viver. Você será alvo dos milagres do Senhor na sua vida. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.